depois de tanto escutar histórias que eu fui saber que não eram verdadeiras, especialmente essa da fundação, e aqueles dons que nunca tem referência de quem é, nem quando foi, nem nada, eu perdi absolutamente a confiança nas narrativas de Amadeu Loureiro. Hoje, eu até brinquei na live que a gente fez uns dias atrás, eu acredito em 20% de tudo aquilo que Amadeu fala. Por quê? Porque é por conta disso. É por conta das histórias que ele conta e que depois elas não podem ser confirmadas diante dos fatos que se apresentam. Então você perde a confiança, irmãos. Então é a minha percepção. Se você confia, se você acredita que Amadeu ele está totalmente comprometido com a verdade, não tem problema. Eu estou dizendo que eu não consigo mais acreditar nas histórias de Amadeu por conta dessas coisas. Vamos lá. Então, eu conheci por estar junto à família todo esse início da igreja, dessa saída da igreja presbiteriana. Porque veja uma coisa, isso eu estou dizendo hoje e eu vim depois. Aí eu cheguei na igreja em 71 e a igreja começou em 68. E eu fui para a igreja em 71. Mas, as pessoas falam da origem da igreja. Quem são as pessoas que falam da origem da igreja? Somos nós, irmãos. Amadeu Loureiro, ele poderia ter falado, olha, os críticos da igreja, né, o canal Manaim, o canal TV Manaim, nós temos lá também, as pessoas do canal Maranata Anátema, do canal Cortes Apologéticos, né, do Facebook, o Joaquim, eles falam a versão verdadeira da igreja Maranata, mas ele não diz nomes, mas ele sabe, e nós sabemos que eles estão se referindo a nós, né? Então, as pessoas falam da origem da igreja. Eu conheci a origem da igreja sem ser da igreja. Então, eu posso dizer isso. Como se assim? Porque a igreja foi uma briga. Então, olha só. Ele está dizendo que nós falamos que a igreja foi uma briga. Não, nós não falamos, Amadeu. Nós provamos com documentos, com livro, tá certo? Tudo isso que nós falamos. Então, não é eu acho que foi assim, me contaram que foi assim. Não. Isso está documentado, Amadeu, está documentado, documentos oficiais, tá certo? Lavrados em atas e registrados nos arquivos lá da igreja presbiteriana. Então vamos lá. Porque a igreja foi uma briga. Não teve briga nenhuma. Olha só o que Amadeu tem coragem de falar, tá certo? Coragem de falar. Não teve briga nenhuma. Foi uma série de conferência que Jonas levou dentro da igreja e criou um reboliço dentro da igreja. Porque os guerreiros queriam que o irmão de Gedeuti fosse pastor e ele perdeu a eleição. Conversa fiada. Então, veja, irmãos, assim, eu fico impressionado de ver, porque você ouvindo Amadeu Loureiro falar, dá a impressão de que é uma pessoa que fala a verdade, né? Então, ele está dizendo que a história que nós contamos e mostramos e provamos com os fatos é conversa fiada, que é mentira. Não, Amadeu, você disse que nós mentimos, mas aqui eu quero que você apresente, então, algum documento que mostre que, então, que a história que foi contada por Joel Ribeiro Brinco no livro dele e que ninguém nunca questionou, ninguém nunca levou Joel Ribeiro Brinco à justiça para poder dizer que os fatos e os documentos que ele tem são mentira. Joel Ribeiro Brinco concedeu uma entrevista para nós. Temos o vídeo no canal, se não me engano, está no canal Maranata Anátema, mas nós temos o vídeo da entrevista que o Joel Ribeiro Brinco deu. Tá certo, irmão? Então, nós não estamos aqui jogando palavras ao vento, contando histórias, né? Nós não somos contadores de história. Nós relacionamos fatos. Então ele disse assim, olha, que não teve briga nenhuma, né, e que foi uma série de conferências que o Jonas levou dentro da igreja presbiteriana de Vila Velha? Não foi isso que aconteceu. Aliás, todo esse trecho aqui que Amadeu contou, não tem nada que corresponda à verdade, irmãos. Olha só, trecho do livro do Joel Brinco. Nessa oportunidade, Gedeuti e seu pai, Abílio, comandavam uma rebelião no seio da igreja contra o reverendo Sebastião, chegando a exercer sua má influência sobre quase
metade dos membros. Tentavam introduzir doutrinas alheias ao presbiterianismo, dando ênfase a revelações, profecias e dons de línguas, deturpando a mensagem bíblica. Felizmente, Gedeuti e seu pai já não lecionavam na escola dominical, entenderam? Eles já não estavam mais como professores da escola dominical, nem Gedeuti, nem o seu pai. Não dava. E o professor, que era o professor da escola bíblica da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, não dava oportunidade para que eles e seus adeptos ministrassem de púlpito seus ensinamentos. Tentaram fazê-lo junto à congregação do bairro da Glória. Então, eles saíram da igreja principal e tentaram ir para um trabalho, né, que era num bairro da Glória. Porém, ali não conseguiram êxito. Porém, conseguiram sucesso junto à congregação de Cruz do Campo, com auxílio de Alcari Simões e de Itamar Médici, que estavam à frente e onde, inclusive, chegaram a impedir o reverendo Sebastião de pregar. Irmãos, olha só, eles tinham, então, um trabalho onde, inclusive, eles começaram até a construir, dizer que aquilo estava desvinculado da igreja presbiteriana. Então, era ali, não era na igreja, né? Eles não tinham o aval da igreja presbiteriana, eles não estavam lá na igreja central pregando. Jonas não foi fazer uma série de conferências na igreja presbiteriana. Jonas, ele foi dar ali fazer ali as conferências dele nessa igreja que já era uma igreja que estava rebelada e que, inclusive, impediu o pastor da igreja de ir lá. Vocês entenderam, irmãos? A gravidade, imagine uma igreja da Maranata aqui de Brasília aqui impedir, então, Alexandre Gueiros de ir lá pregar, de ir lá e entrar na igreja. Seria mais ou menos isso. Eles se aquartelaram lá nessa igreja de Cruz do Campo, né? E eu vou continuar lendo aqui para vocês. Impediram o reverendo Sebastião de pregar, que era o pastor da igreja. Gedeuti, mancomunado com Alcari, esse aí, o pai aí do, né? O pai do Alcari filho, que estudava junto com Amadeu. Mancomunado com Alcari, violando recomendação do conselho, ou seja, desobedecendo. Hoje eles querem que você obedeça, não querem? Não, porque obedecer, você tem que obedecer, você tem que ser obediente, você não pode questionar. Mas eles desobedeciam, irmãos. Esses pastores que estão comandando a sua vida aí, dizendo que você tem que obedecer, lá na igreja presbiteriana, eles desobedeceram a recomendação, ou seja, a orientação do conselho da igreja, né? E autorizou um pastor de um movimento autodenominado Renovação Carismática, chamado Jonas José Marques, a realizar uma série de pregações na congregação de Cruz do Campo. Essa aí, ó, que impediu o pastor da igreja de entrar lá. Que iniciando numa sexta-feira, que iria até quarta-feira da semana seguinte. Então, olha o que disse Amadeu, né? Olha o que disse Amadeu. O irmão de Gedeuti, que eles falam na época que era um juiz de direito, o cara deixou de ser pastor. O Gedaias Gueiros já é falecido. Gedaias Gueiros, ele em 1967, ele já era juiz em Ecoporanga. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei para a igreja, eu conheci o Gedaias. Ficou até meu amigo, ele gostava de medicina também, ele era curioso, ele era muito culto, né? E ele já era juiz em Santa Teresa, então não tinha nada de pastor presbiteriano, nada de coisa Gedaias, estava nem aí porque ele vai se enrolando todo. Irmãos, quando a pessoa começa a falar as coisas que não estão correspondendo com a verdade, a pessoa começa a gaguejar, né? E ele começa tá na frente da igreja, e ele já era juiz desde 1967. O pessoal, alguém escreveu alguma coisa sobre isso. Irmãos, olha só, assim, a falta de responsabilidade. Alguém escreveu alguma coisa sobre isso? Irmãos, é claro que ele sabe quem é a pessoa, ele conhece, ele sabe quem é Joel Ribeiro Brinco, ele conhece o livro de Joel Ribeiro Brinco, ele sabe qual é a história verdadeira, ele sabe qual é o relato verdadeiro que consta do livro Joel Ribeiro Brinco, mas ele faz referência como se fosse assim um ninguém.
Ele era um presbítero da igreja presbiteriana, convivendo com Gedeuti e com toda essa rebelião, e juntou toda a documentação para poder escrever o seu livro. Tá certo? Olha, e ele disse assim: alguém escreveu alguma coisa sobre isso? Que uma ilação, não tem nada, nada a ver. Irmãos, olha só, a maldade. Me perdoe, Amadeu Loureiro, mas isso não se faz, tá certo? Você se referir a um homem sério, a um homem que não tem em seu histórico mentiras, a um homem honrado, a um homem que foi fiel ali na sua instituição religiosa, do início ao fim, que nunca se rebelou, que nunca, né, participou de nenhum movimento para poder derrubar um pastor, nem nada, é um homem sério. E você fazer esse tipo de referência, né? Pena, não é, Amadeu, que ele já faleceu na época da pandemia, faleceu, mas deixou a entrevista conosco antes, né? Mas aí você dizer isso, irmãos, vou ler aqui para vocês. Olha o que diz o livro de Joel Ribeiro Brinco. E como o senhor Abílio dava as ordens da igreja, amparado por sua família, quando houve a primeira eleição para pastor em 1959, então, em 1959 foi a primeira eleição para pastor ali. Ninguém se dispôs a disputar o cargo com o reverendo Gedaias, filho do senhor Abílio, pois, se viesse a ganhar, dificilmente teria ele condições para exercer o seu pastorado, como veio a ocorrer alguns anos depois. Mas isso é outra história. Vimos que o reverendo Gedaias pastoreou a igreja presbiteriana de Vila Velha no período de 1954 a 1959. Então, esse que Amadeu falou, ele era um juiz, ele não queria saber de ser pastor e tal. Ele era o pastor da igreja entre 1954 a 1959, quando teve a primeira eleição, em 1959. Em 1959, no final de 1959, teve então uma eleição que ele ganhou, mas ele renunciou ao pastorado efetivo após ter sido eleito para um período de 3 anos. Então, ele era o pastor em 1959, ele foi eleito para ser o pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, mas ele renunciou ao cargo. Ele já estava eleito para um período de 3 anos, renunciou. Por que ele renunciou? Sabemos que ele renunciou exatamente porque ele queria estar se preparando para o concurso de juiz. Então, ele não quis mais saber, ali naquele período, de continuar com a igreja, porque ele estava se preparando para o concurso para juiz. Aí, o que aconteceu? Mais à frente, o livro vai dizer, Joel Ribeiro Brinco diz, era pastor da igreja o reverendo Milton Otton de Albuquerque Leitão. Quando? Quando o Gedaias, então, renunciou. Então, quem ficou como pastor dessa igreja foi o reverendo Milton. Seu mandato estava chegando ao fim e concorreram. Então, no final do mandato do Milton Otton, o que aconteceu? Houve nova eleição e concorreram ao cargo o reverendo Gedaias Vitalino Gueiros, filho do senhor Abílio Gueiros, que abandonara o pastorado 6 anos antes, em 1959. Entenderam, irmãos? Então, e isso, irmãos, tudo está constando em atas oficiais da Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Isso não é história, isso não é ilação, isso não é invenção, isso não é narrativa, são fatos documentados, tá certo? Então, quando o Amadeu fala, não, o Gedaias não queria nem saber desse negócio de ser pastor, porque ele já era juiz, ele podia até ser juiz, mas ele concorreu à eleição. E quando ele perdeu, o que aconteceu? Com a proximidade da eleição para pastor, a igreja dividiu-se em sua preferência. Alguns, liderados e sugestionados pela família Gueiros, proclamavam a necessidade de eleger o reverendo Gedaias, e outros, outra parte da igreja, considerando talvez que ele, alguns anos antes, abandonara a igreja após acabar de ter sido eleito, preferiram o novo candidato, o reverendo Sebastião. Então, o que aconteceu? O resultado: o reverendo Sebastião, que concorreu com o Gedaias, que o Amadeu disse que não queria nem saber, que não concorreu, que é tudo mentira. Olha só, irmãos, quem é o mentiroso nessa história? O reverendo Sebastião foi eleito pastor da igreja com 62 votos, tendo o reverendo Gedaias obtido apenas 41 votos. Ele ganhou com 62 votos contra 41. Praticamente 60% da igreja
votou nele, não queria mais saber dos Jedi, porque os Jedi tinham abandonado lá, renunciado antes ao ministério. Jedaias, como não podia deixar de ser, passou para a igreja presbiteriana. Então, depois que ele perdeu a eleição, Gedeuti mais Alcari se rebelaram, conseguiram, inclusive, né, anular a eleição. Depois, a própria igreja, em um movimento lá que fez junto ao presbitério, disseram o seguinte: olha, você pode até anular a eleição, mas nós não queremos os Jedaias aqui. E eles confirmaram e mantiveram o reverendo Sebastião como pastor da igreja. E aí o que acontece? A família Gueiros ficou muito insatisfeita com tudo isso, se aquartelou nesta igreja lá onde eles não deixaram o pastor Sebastião entrar na igreja dele, que ele era o pastor. E aí o que aconteceu? Eles acabaram, então, a partir dali, formando a Igreja Cristã Presbiteriana, que veio a ser a Igreja Cristã Maranata. E aí ele conta que Jedaias, como não podia deixar de ser, passou a ser da Igreja Cristã Presbiteriana, organizada por seu irmão Gedeuti. Porém, por lá não ficou muito tempo. Bacharel em Direito, fez concurso para juiz de Direito e em 1987 era juiz de menores em Vitória, quando o povo capixaba, através de reportagem de jornal A Gazeta, do dia 25 de julho, sábado, tomou conhecimento de que ele fora preso às 4h50 da manhã do dia 24, numa operação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal. Eu não vou ler aqui porque o negócio vai ficando cada vez pior essa história, tá? Mas você mesmo pode ler a história completa no livro do Joel Ribeiro Brinco. Mas o que eu quero deixar muito claro para vocês aqui, e prometo que estou encerrando aqui até a minha parte aqui. O que eu quero deixar muito claro para vocês aqui, irmãos, é que não teria problema de o Amadeu inventar a história que ele quisesse. Por quê? Porque Amadeu ele conta essa história inventada desde que eu ingressei, né? Desde o meu primeiro seminário na Igreja Maranata. Um grupo de meia dúzia de irmãos que ficou cheio do Espírito Santo, né? Foram expulsos da igreja onde eles estavam, e aí, então, o Espírito Santo quis fazer uma obra. Essa invenção, essa narrativa inventada e espiritualizada não corresponde à verdade. Agora, Amadeu Loureiro, ele sabe a história verdadeira, ele mesmo disse que ele está lá, ficava dentro da casa do Alcari, onde o Jonas ficava, ele participou de tudo, ele viu tudo. E agora, ele não querer contar a verdade para você, tudo bem, não é? Ele é sócio fundador da igreja, ele não vai dar esse tiro no pé dele. Mas agora, fazer esse tipo de acusação contra um homem sério, uma pessoa séria, como foi o irmão, o presbítero, não é? Joel Ribeiro Brinco, dizer que ele estava inventando, que ele estava mentindo, que isso era ilação, eu achei isso uma agressão. Se você, que é da Igreja Cristã Maranata, se você acha normal um pastor, fundador, sócio fundador da igreja, professor de seminário, não é? Que está aí, né, falando e dando diretrizes e levando a palavra da Maranata para o Brasil e para o mundo todo. Se você acha normal que uma pessoa invente uma história e diga que quem tem os documentos sobre o que aconteceu está mentindo, se você acha que isso é normal, irmãos, tudo bem, eu te entendo. Eu jamais, por isso que eu falo, eu não confio, eu nunca mais confio no que Amadeu Loureiro fala. Por quê? Por conta disso. Tá certo, Roseli? Olha, é interessante mesmo, né? Como que Amadeu conta essa história que eu já ouvi muitas vezes em seminários da Maranata. Cada vez que tinha seminário aqui em Brasília, os mais populares, né? A expectativa era em torno da aula do Gedeuti e do Amadeu. Gedeuti e Amadeu, né? Eram eles, né? E quando vinha também a irmã Sara, eram os três praticamente, né? E eu já escutei várias vezes o Amadeu falando sobre isso, né? E ele conta com muita naturalidade, né? E aí você vê que ali com Josias ele repete de novo, porque é aquela história, né? Ele vai contando
tantas vezes a mentira, ela vai se tornando cada vez mais verdadeira na mente de quem conta. Tanto que ele nem fica, nem dá rubor nele, não dá, nem fica vermelho, nem sai titubeando, nem nada. Eu falo, gente, como é que pode, né? E ele fala bem, né? Ele é convincente, né? Como que pode? Ele convence até. Quem não conhece o Amadeu, ele convence as pessoas, ainda mais os irmãos da Maranata, né? Que estão ali dentro, enfiados ali naquele buraco, né? Só consegue enxergar ali aquelas cartilha ali da Maranata, aquele circular, as orientações da obra do Senhor, né? Então, assim, Amadeu, olha, ele fala, 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 mas como que quer contestar um livro documentado que nem o livro do Joel Brinco? Isso que eu falo. Se a pessoa pegar esse livro, ler o livro, eu quando eu li o livro, eu falei assim, nossa, como que me enganaram tanto tempo, eu nunca duvidei desse livro. Eu falei, que é já um senhor, um presbítero, né, o Joel Brinco, e ele apresentou fatos, apresentou o nome de cada um que seguiu o Gedeuti, que se não me engano eram 70 pessoas, mais ou menos, ele colocou ali, elencou o nome das pessoas. É isso que eu falo, nossa, tá vendo? Ele colocou o nome de cada um, que isso tudo consta na ata aí, deve constar tudo documentado na igreja presbiteriana lá de Vila Velha. Então, olha, duvidar de uma obra, como o livro do Joel Ribeiro Brinco, um presbítero, já de uma certa idade, que passou por tudo isso, e ele teve cautela, ele teve cuidado, e foi colocando data, colocou dia, só faltou colocar a hora, né? Colocou tudo ali, olha, a partir do dia tal, a igreja presbiteriana de Vila Velha encontrou a paz, que o Gedeuti tinha ido embora de vez, né? O Joaquim sempre fala isso. Então ele cita a data, ele é muito, não tem como a pessoa, sabe, desconsiderar. E pior ainda, falar: "Ah, alguém escreveu lá alguma coisa, outro lá falou", mas é tudo conversa fiada. Conversa fiada, tudo documentado. Gente, só depois coloca no primeiro comentário, fixado no primeiro comentário, o link do que está no site Celeiros. Você pode baixar esse livro, ler de graça. Tem no site Celeiros. Sempre quando a gente grava vídeo falando sobre esse livro, sempre peço isso para o Sol, e você acaba esquecendo. Vê se lembra, só, para as pessoas poderem clicar em cima ali e poder baixar o livro e ler, como eu li. E eu me senti muito enganada. Eu, puxa vida, né? E eu que me achava tão inteligente, sabe? Nossa, eu nova, né, formada nisso, naquilo, tal, e não sei o quê. Fiz isso, fiz aquilo, passei num concurso, como eu disse o Solo, 100 vagas no Brasil todo, passei em segundo lugar. Oh, fui enganada. E ali eu falei: "Puxa vida, não adianta, a gente e tem pessoas aí dentro da Maranata que eu acredito que tem pessoas aí que de boa fé que acreditam nessa conversa aí nessa conversa fiada aí do Amadeu Loureiro. Mas olha, eu quando eu li o livro do Joel Brinco, aí eu me deparei com a verdade, viu, e a verdade dói. Aí que eu senti: "Puxa vida", doeu, viu, doeu porque eu escutei várias vezes o Amadeu contando essa história aí que eram jovens, tal, começaram a orar em línguas, uma coisa assim, e o Espírito Santo desceu lá e foi um avivamento, tipo uma Rua Azusa lá em Vitória, né, uma coisa assim. E, no entanto, está aí, né, a conversa fiada é do próprio Amadeu. E é estranho porque ele conta assim como ele não se envergonha não, ele não atropela as palavras não, o negócio sai assim, porque já contou também tantas vezes. Eu já escutei não sei quantas vezes essa vez. Eu escutei, nossa, não sei, acho que umas 10 vezes pelo menos eu escutei. Então, olha, eu sempre falo para vocês, né, toda a história, ninguém precisa ser formado em direito, não precisa ter faculdade em nada. Toda a história tem 2 versões.
E a versão mais verdadeira, ela apresenta fatos, documentos, é coerente, tem sentido. As coisas que o Amadeu falou não faz sentido. Não tem sentido o que ele disse. Tanto que ele não contou que esse tal de Alcari, se não me engano, é o pai da Linda, é? É isso? Pois é, eu nem sabia disso. Esse tal de Alcari voltou para a igreja presbiteriana. Isso ele não conta. Então você vê que as coisas não fazem muito sentido, né? Ah, porque. Aí ele ainda falou assim: olha, não, o Jonas foi lá na igreja presbiteriana e apresentou um seminário lá, apresentou umas aulas, não sei como é que ele disse, as palavras dele, não sei Uma bem, série de conferências. uma série de conferências, e a igreja presbiteriana não aceitou muito bem. Imagina quem que entra dentro da Maranata aí apresentando uma série de conferências de outra igreja, da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã do Brasil, da não sei da onde. Isso não existe, né? Mas eles fizeram isso, né? Bom, enfim, né, você tem que ler, eu sempre falo, leia o livro do Joel Brinco. Toda a história tem 2 versões e veja qual que faz mais sentido e qual que é coerente com a verdade. E para mim, olha, eu não tive dúvida nenhuma que a verdade estava com o Joel Brinco. Ok, Roseli, obrigado. Joaquim, e aí? Quem falou a verdade? A história contada por Amadeu Loureiro ou os documentos oficiais registrados e ali descritos no livro do Joel Ribeiro Brinco? O livro do Joel Ribeiro Brinco, ele não traz, ele traz fatos, documentação, farta, história incontestável, incontestável. Inclusive, a gente averiguando com os presbiterianos de Vila Velha, os mais antigos, confirmam toda a história do Joel Ribeiro Brinco, né? E quanto ao Amadeu, né? Amadeu é aquela história do pastor 90 por 10, né? É 90% de mentira e 10% de invenção. Então ele é um pastor realmente 100%. O pastor Amadeu, pessoal, só para você entender, o pastor Amadeu saiu da católica e ele foi escolhido pelo Judetim para dar aula sobre idolatria. Idolatria para o Amadeu era somente imagem. Aí ele contava uma história lá, que eu acho que quem está ao vivo vai saber, contava a história de um rapaz muito rico, que subiu para uma rainha, ouviu a aula de idolatria e descobriu que ele tinha uma idolatria em casa. Aí foi falar com o Amadeu. Ele tinha idolatria. Mas aí ele ainda fala assim, ele era um idólatra chique. Porque ele tinha uma cruz de marfim cravado de diamante. Nunca ninguém sabe o que é esse cara. Cravado de diamante. Aí Amadeu vira para ele assim, mas é idolatria. Então, Amadeu é aquele, ninguém sabe, ninguém viu. É aquela história. É igual o Marcelo Ferreira, né? A outra que ele contava, a mulher estava passando muita necessidade, passou no caixa, o senhor revelou, foi passar num determinado caixa, e o supermercado estava em festa de aniversário, e ela foi contemplada com a cesta, com a compra todinha do mês. Diz que o anjo ainda falou, enche mais um carrinho, enche 2. Pode encher, que hoje é dia da sua bênção. E ainda reforçado. Só que depois, quando a gente sai, né, a gente é cego. Irmãos, quando os irmãos entram aqui xingando a gente, eu nem me importo, que eu era cego também. Aí depois que saí de lá, que eu fui descobrir que quem canta essa música é um padre. Né? O Milagre do Caixa 7. Para quem quiser aí, ó, o Milagre do Caixa 7. Então o pastor Amadeu é um mentiroso e é um fracasso como pastor, né? Porque tá difícil. E um detalhe, pessoal, esse cara, esse indivíduo, ele sai daqui e vai lá para os Estados Unidos, nos cofres da igreja, comendo os dias da igreja. Porque vai lá para o conto da igreja, a igreja tem que pagar. Para dar seminário dessas besteiras que ele fala. Entendeu? Tem que fazer um compilado das bobagens que Amadeu fala, para a gente começar a zoar Amadeu. Fazer uma espécie de um zorra total, para ver se vocês acordam. Amadeu, você já tem mais de 70, Amadeu. Mais de 70. Vai descansar, Amadeu. Vai descansar. Você tem neto.
Vai viajar, meu filho. Vai viajar. Larga isso, larga o osso. Larga o osso. Deixa Alexandre Guedes se lascar para lá. Entendeu? Porque é problemático você ter que mentir para defender aquilo que te fez viver até hoje, né? Porque tem muita coisa que Amadeu, o Judetinho ajudava Amadeu em tudo que precisava. Tudo o Judetinho ajudava Amadeu. Tudo. Determinantemente tudo. Amadeu era o segundo homem do reino antes da internet. Segundo homem do reino. A melhor igreja de Vila Velha, que é a Vila Velha 1, a melhor igreja de Vila Velha, a igreja mais cobiçada de Vila Velha, mais cobiçada do solo, quem era pastor era Amadeu. E que ia a família do Judeti que ia lá. Então, ele era o pastor de lá. Então, é uma situação complicada. Amadeu, infelizmente, Amadeu, você precisa se converter, porque mentira, segundo João 8,44, quem fala mentira e pratica mentira é filho do diabo. João 8,44, não briga comigo, briga com a Bíblia, sabe? Então você se pôs como um mentiroso e com ilações erradas. Eu confio no Joel Ribeiro Brinco e não confio em você. Você tá entendendo? Eu fiquei 34 anos aí dentro. Não confio em você.